Bem, e esse aqui vai ser um videozinho complementar de três questões que eu joguei assim, um, um, um cálculozinho, então, né, ia ficar muito extenso o outro vídeo, tá? E outra coisa, é uma maneira de separar o que eu falei na aula ao vivo do que eu pulei, tá? Que aí você não tem que ver a aula ao vivo toda que você já viu para resolver as três questões e ficar procurando na onde que eu resolvi as três questões, tá certo? Então só para uma questão de organização aí. Vamos lá então? Bem, galera, essa daqui, né? Vamos lá. É, de modo geral, se a temperatura de um líquido, ok, comum aumenta, ele sofre dilatação. Beleza, aumenta a temperatura, aumenta a distância média entre as moléculas, ok? Bem, então o mesmo não ocorre com a água se ela estiver a uma temperatura próxima a de seu ponto de congelamento. Importante. O gráfico mostra como o volume específico inverso da densidade, né? Até deu a diquinha da água varia em função da temperatura, com uma aproximação na região de 0 graus Celsius a 10 graus. Beleza? 0 a 10? 0 a 10? Tá, beleza. Enfim. Ou seja, nas proximidades do ponto de congelamento da água. Tá, de 0 a 10. Beleza, perdão. Deu um zoom aqui, né? A partir do gráfico é correto concluir que o volume ocupado por certa massa diminui, aumenta. Vamos lá analisar isso com calma então. Então acontece uma exceção da água entre 0 e 4. Observe que eu tenho volume, volume. Essa questão às vezes ela cai com um gráfico de densidade em função da temperatura. E aqui ela caiu volume em função da temperatura. Só para avacalhar com a gente aqui, né? Para pegar a gente distraído. Então aqui é a fórmulazinha de densidade, que é massa sobre volume. Ele até colocou aqui volume específico, inverso da densidade, ok? Inverso da densidade. Então, a gente percebe que à medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume. Ótimo, até falou isso lá no início, né? Só que tem um lugarzinho aqui numa faixa de temperatura que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Quando você está aumentando a temperatura de 0 a 4, a tendência é o volume aumentar e o volume diminui até 4, atingindo seu ponto mínimo em 4 graus Celsius. Aí depois ele começa com o comportamento esperado aqui. Então de 4 a 0, 0 a 4 é uma exceção. Tá vendo? Observe que nessa faixa de temperatura o volume diminui e a densidade aumenta. Tá certo? O volume específico, perdão, gente. Bem, então vamos lá, né? Então a gente percebe que o volume ele dá uma diminuída que depois ele aumenta. O volume específico, né? Que faz isso aqui. Tá certo? Tudo bem? O volume específico aí. Então tá certo. Que é o que ele colocou aqui como sendo centímetros cúbicos, que é volume, né? Dividido por miligrama. Né? Volume dividido por massa. Tá? Ele colocou aqui que na verdade é o inverso, né? Ele fez o inverso da densidade. Então, o inverso da densidade, o contrário da densidade é volume sobre o inverso da densidade é o volume sobre a massa. Por isso que ele colocou centímetros cúbicos por miligrama, tá? Beleza? É o inverso da densidade. Então, esse inverso da densidade aí é o que ele chamou de volume específico. Beleza? Tá bom já, né? Então tá, vamos para as contas, né? Gente, tem que ter um olho aqui que eu vou te contar, né? Então veja bem, tem uma variação aqui desse volume, tá? Deixa eu colocar esse negócio aqui mais estreitozinho, tá? Uma corzinha um pouquinho mais agradável. Tem uma variaçãozinha dele aqui, né? Ele tá variando aqui, mais ou menos, né? Entre esse ponto aqui e esse aqui. Esse aqui tá mais ou menos na metade, tá? Tá mais ou menos na metade. Esse aqui tá mais ou menos na metade, aproximadamente, sei lá, 0,0. Ops, 0, 0. 3, 0 ali, 15. Né? Tá mais ou menos na metade ali, 0,0015. Tá? Tá entre 0,0010. Tá entre 10 e 20 aqui, ó. Finalzinho, ó. 10 e 20. Na metade do caminho aqui. Beleza? 15. E aqui, no olhômetro, aqui tá mais ou menos um terço, ó.
um terço, mais ou menos um terço, sei lá, aproximadamente 0,00, depois de um, né, 0,3. Então, estou falando de uma variaçãozinha aí desse volume, digamos assim, né, de 1,00012. Aí eu vou fazer uma regrazinha de 3. Vamos pular para cá? 1,00015 corresponde ao início aqui, ó. Então corresponde a 100%. Teve uma variaçãozinha aí de 0,003, uma variação que eu falei de 12, né? Aproximadamente 12. Então essa variaçãozinha 0 é 12, tá? Beleza. Então isso aqui vai corresponder a quanto? X. Se eu fizer essa continha aqui, eu vou achar aproximadamente 0,012%, tá? Estranho esses números, né? Beleza. Ou seja, é algo inferior, bem baixinho ali, né? Então vamos lá. O gráfico a seguir, ele representa o que? Diminui em menos de 3% ao se resfriar, tá? De 100 a 0. Não é de 100 a 0, não. Ele não está respeitando. De 0 a 4 tem uma mudança. Ele se comporta diferente. De 4 a 100 é uma coisa. Tá? Então tem uma exceção entre 0 e 4. Né? Então aumenta? Não. Você viu que diminuiu. Então, menos de 3% é. Né? Mas não é nesse intervalo todo aqui de temperatura. Então sai fora da letra A. Aumenta? Não. Teve aumento? Não. Teve foi diminuição. Diminui menos de 0,04%? Sim, é 0,01 ali, né? Se for arredondar. Ao se aquecer de 0 a 4. Então, de 0 até 4 teve uma diminuição no volume, né? E essa variação do volume aqui, ó, tá? Foi aproximadamente essa daqui. Que eu fazendo a minha regra de 3 deu algo em torno, né, de 0,01%, beleza? Então, diminui menos de 0,04, né? Deu 0,01 menos do que 0,04 ao se aquecer de 0 a 4. De 0 a 4, ao aquecer que teve essa queda, essa diminuição, essa variaçãozinha aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Então, fechou na letra C. Aí depois os outros falam que aumenta, né? Tanto um quanto o outro falam que aumenta e não, tá certo? Então, sai fora dessa questão aí, né? Então, letra C, beleza? Inventou uma coisinha aqui de volume específico, mas ele conceituou, então deu para resolver sim, tranquilos? Bem, essa aqui foi uma das questõezinhas que eu pulei, que eu achei assim que tinha que resolver com mais calma, tá? Então, medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações. Né? Como é que você vive sem medir a temperatura? Né? E apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático, sem dúvida. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial. Então, dependendo da diferença de potencial apresentada pelo circuito, eu consigo determinar qual que é a temperatura, tá ok? Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de resistência, de temperatura, perdão, ocupa um dos braços do circuito que é RS, que ele chamou aqui. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida, tá? Para um valor de temperatura em que a leitura apresentada pelo voltímetro será de quanto? Bem, quanto você acha que vai medir aqui? Não a temperatura, mas qual é a diferença de voltagem, né, que o voltímetro está medindo aqui? Primeiro que esse cara é um voltímetro e uma característica dele é que a resistência dele tende ao maior valor possível. Tá? Exagerei aqui, né? Tende ao infinito. Ideal seria, né? Então tá. Então quer dizer que não passa corrente por nada nesse cara. Esse cara não está aqui para interferir na medida. Não passa corrente nele. Então se não passa corrente nele é como se ele não existisse. Esquece ele. Ele não está no circuito. Tá?
se ele não está no circuito, entre aspas, né, eu consigo enxergar só essa. Vamos desenhar, vamos desenhar. Tem aqui minha bateriazinha, tá certo? 10 volts, barulheira danada. E aqui chegou aqui, ele vai descer por 400 e alguma coisa. Vai pular aqui pro RS 100. Aqui é a mesma coisa, o 400 alguma coisa. Pula para aqui pro 120, vai acompanhando lá. E tá aqui. Aí aqui vai embora, sobe para a bateria e conseguiu. Então tá aqui. 10 volts, beleza? 470 ohms, é muito homem. 470 do lado de cá também, opa, beleza, mesma quantidade, facilita a nossa vida. Esse é o RS, o sensível à temperatura, e por ele tem 100 ohms. E do lado de cá 120 ohms. 120 ohms. E lá a resistência. Então vamos fazer o seguinte. Então, galera, o que vai acontecer aqui? Eu vou calcular qual que é qual que é a corrente que está passando aqui do lado de cá e vou calcular qual que é a corrente que está passando do outro lado, tranquilos? Aí o que eu vou fazer? Resistência equivalente desse lado aqui. Vou chamar esse lado aqui, sei lá. Lado A, lado B. Ok? Resistência equivalente desse lado A. Duas em série, só somar, né? 570 ohms. Lado B, 590. 470 mais 120. 590 ohms. Calcular a corrente? Calcular a corrente. Como é que a gente calcula a corrente? Quem vê, ri. Então vamos rir. Voltagem 10. Resistência. Vou pegar a resistência A, por exemplo. Tá? Eu vou colocar o valor, tá, galera? 570. Aí eu vou achar o IA. Vou chamar de IA, tá? IA. Vai ficar 570. Opa, é o contrário. Ops. 10 dividido por 570. Beleza? Bem, então vamos lá, né? Simplificou. Aí eu tô com essa corrente aí, que é 1 sobre 57 amperes. Correntinha aí. Vamos calcular agora, então, IB. Ok? Tá tendo uma reforma aqui, tá? Vocês desculpem aí. Tem um menino de 3 anos de idade aqui quebrando tudo, tá? Bem, então vamos lá. Fechou aqui. Vamos melhorar a corzinha aqui para ficar mais bonitinho. Então tá aí. Beleza? Então, tá aí. Fiz o cálculo. Vou calcular agora a segunda corrente. Beleza? Vamos lá, então, calcular a segunda corrente, cara. Acompanha o raciocínio aí, tá pouco espaço. Eu vou chamar de IB. Então, a segunda corrente vai ser quem? Corrente, vocês não viram que foi a voltagem aqui de 10 dividido pela resistência? Então, corrente é a voltagem dividido pela resistência. Então, a voltagem é a mesma, porque está em paralelo. Beleza? Né? Do conjunto aqui tá. Isso aqui está em série, eu somo. Mas eu falo que a bateria, tá? Ela está em paralelo com esse lado todo aqui, tá? E está paralelo com esse outro lado todo aqui. Então aqui tem 0 volts, aqui também. Aqui tem 10 volts, aqui também. Beleza? Mas tem uma diferençazinha que dá até para calcular, que é aqui, ó. Dá para saber qual que é a voltagem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio, ó. Dá para saber. Tá beleza? Dá um trabalhinho, mas tá. Dividido por 590, que é o outro lado. Simplificou. Cortou. Vai ficar uma correntezinha de 1 dividido por 59. Que beleza, vou fazer essa conta não. Então, a corrente B é 1 sobre 59. Deixa para fazer depois, no final, quando não tiver jeito mais. Tranquilo? Então, tá aqui a nossa corrente. Agora que eu tenho a corrente, galera, eu faço o que eu quiser. Beleza? Dá vontade que eu sair correndo, né?
mas eu faço o que eu quiser aqui. Então o que que acontece? E A e B. Agora que eu tenho a corrente que passa do lado de cá e tenho a corrente que passa do outro lado, eu posso agora fazer os cálculos. Em cada uma, aplicar o VRI novamente, né? Que eu posso aplicar o VRI de várias maneiras diferentes, né? Eu tenho que aplicar o VRI para saber qual que é a voltagem que tá de um lado de cá, por exemplo. Qual que é a voltagem aqui em 100, por exemplo? Né? Porque em 100? Ó, vai ficar fácil, porque do lado de cá é zero. Carlos, por que você não procura olhar aqui? Olha a voltagem aqui em cima, que 470 é igual a 470. Aí a voltagem aqui é a mesma daqui, Carlos. Aí fica, mas eu tenho que fazer 10 menos ela, né? Porque a diferença vai dar um valor aqui de 8 alguma coisa e aqui vai dar com 10. Então aqui eu acho que é mais fácil, porque se eu for fazer o valor que eu encontrar aqui menos zero é ele mesmo. Então o valor que eu encontrar aqui já está certo, já está ok, beleza? Então eu já sei qual que é a diferença de energia. Então eu vou calcular qual que é a voltagem do lado de cá e qual que é a voltagem do lado de cá. Eu vou descobrir qual que é a voltagem, na verdade, em A e qual que é a voltagem em B. Então vão para A, vão para A. Voltagem em A. Eu acho mais fácil assim. É a resistência de A, que é 100, vezes a corrente em A, 1 sobre 57. Beleza? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 100 dividido por 57. Ok? Ok. Vai dar 1,75 volts. Beleza? Vou fazer para B, que é para saber a diferença entre A e B. Se eu sei a diferença entre A e B, eu sei a diferença que ele está querendo. Aí eu vou pegar o VB, que vai ser 120, que a resistência do outro lado é diferente, vezes a corrente B, que é 1 sobre 59. Aí aqui eu vou achar 120 dividido por 59, que vai dar aproximadamente 2,03 volts. Qual que é a diferença de potencial aqui, né? Qual que vai ser? Então vai lá e faz a continha. Qual que vai ser o potencial de AB? Vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Vai ser a ordem aqui né? A ordem aqui é importante, é assim por causa do sinal, né? Vou pegar aqui 1,75, que é o potencial de A, menos o de B, menos o 2,03, que não vai dar redondo não. Aproximadamente 0,28, que eu vou arredondar, menos, que eu vou arredondar para menos 0, ó, aqui pertinho de mim aqui, ó. 0, menos 0,3. Menos 0,3, arredondando, né? Arredondando. Beleza? Tranquilos? Eu achei que tinha que resolver ele com mais calma, tá? Porque para não ficar muito extensa a outra aula e facilitar um pouco a nossa vida aí, tranquilo? Agora vamos ver se o outro compensa aqui. Última questãozinha aqui, tá? Última, fechou. Nossa, é coisa de engenheiro essa daqui. Instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas. E o tempo aqui para resolver a questão vai ser o mesmo tempo para construir essa casa. Desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento de potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos, eletrodutos, entre outras. Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Estou meio que fazendo um dimensionamento de qual vai ser a potência que eu vou gastar. Com lâmpada, rádio, fogão elétrico, forno, tudo que for necessário, ok? Bem, então, continuando aí, valores típicos de potência para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro 1. Quadro 1. Aparelho de som, chuveiro, ferro, televisão, gelado, ótimos. Eletrodomésticos estão no quadro 1. Os eletrodutos são condutos por onde passam a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la, né? Evitar curto-circuito.
choque, enfim. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. Olha que coisa, hein? Tem que saber a área, hein, galera? O quadro 2 a seguir mostra a relação entre as áreas em metros quadrados e as potências das lâmpadas em watts. E foi utilizada como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Então, o quadro 2 é área, né? Por exemplo, até 6 metros quadrados. Eu tenho potência da lâmpada, sala, quarto, varanda, banheiro. Então tá, até 6. Se for cozinha, 6 watts. Se for quarto, varanda também é 60 watts, perdão. Se for banheiro, 60. Então tá, até 6 metros, independente do cômodo, é tudo 60. Entre 6 e 75. Se for sala, quarto, cozinha, 100. Se for banheiro, não precisa iluminar muito não, né? 60. Se o banheiro for muito grande, precisa. 7,5 até 10,5, tudo 100. Tá. Para efeito dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas. É lógico, tem que considerar só o chão, né, galera? Beleza, você vai pegar a área de chão vezes parede, vai virar volume, né? Considerando a planta baixa, que é essa plantinha aqui, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total em watts será de quanto? Gente do céu, ferro elétrico, vamos para o ferro elétrico. Vamos fazer o seguinte, o quadro 1 está tranquilo, está todo mundo ligado. Então aqui está tranquilo, você tem que fazer o quê? Então aqui está tranquilo, eu vou somar todas essas minhas potências, ok? Então vamos lá começar a fazer conta aqui, né? Os aparelhos é tranquilo, vai estar tudo ligado, eu vou somar todo mundo aqui, ó. 120, mais 3.000, mais 500, mais 200, mais 200, mais 50. Vai dar aqui um total de 4.070 quilowatts. Esse aqui já é uma potência aqui me esperando aqui, ó. Watts, perdão, não é quilowatts, são watts. Agora eu tenho que descobrir as lâmpadas. Aí eu tenho que olhar a casa aqui. Então vamos começar pela cozinha, que é o melhor lugar da casa. A cozinha tem 3 metros essa parede aqui. E essa outra parede aqui é quanto? 3 também. A cozinha tá bacana. A cozinha é 3 vezes 3. Ela tem 9 metros de tamanho. Tá? Vou melhorar isso aqui, né? 9 metros. Melhorar a letra. 9 metros. A cozinha. Então a cozinha tá aqui, ó. A lâmpada tem que ser de 100 watts. Beleza? Vamos para esse pedacinho aqui, ó. Tem um pedacinho aqui, ó, na frente do banheiro, que é 1,5 de largura. Só esse pedacinho aqui onde tem uma lâmpada, ó. 1,5 de largura. Aí essa parede aqui é 3. 3 menos 2,5. Então quer dizer que o que está sobrando aqui, ó, é 0,9 metros. Então eu vou multiplicar 0,9 vezes 1, né? 0,9 vezes 1,5 vai dar uma área de 1,35 metros quadrados. Até 6. Então quer dizer que a lâmpada aqui vai ser de 60 watts. Que até 6, quando é varanda, corredor, alguma coisa assim, usa-se uma lâmpada de 60 watts. Beleza? Beleza. Vamos para o banheiro agora. 1,5 é a parede, a largura aqui do banheiro. Aqui a outra parede do lado, aqui 2,5. Então, qual que é a área do banheiro? A área do banheiro é 2,5 vezes 1,5. Padrão. 3,15 metros quadrados. Vamos botar um metro direito aqui. Metros quadrados, ok? Bem, então vamos lá. Achei uma área de 3,15, ok? Que lâmpada que eu uso então? 3,15 quando é banheiro. Banheiro, até 6 metros, 60 watts. Então essa lâmpada aqui é de 60 watts. Agora vamos para o final aqui. Sala. Tem uma lâmpada na sala só. Eu estou esquecendo de olhar. Uma lâmpada só em cada lugar, né? Uma lâmpada na sala. Qual que é o tamanho da sala? 3,8, que é a parede, vezes a outra parede, que é 3 metros. Então aqui vai dar 3,8 vezes 3. Deu uma areazinha maior de 8,4 metros quadrados.
Então, tá entre 7,5 e 10,5, vou precisar de uma lâmpada de 100 watts. Então, vamos às lâmpadas. Lâmpada da cozinha, 100. Lâmpada do banheiro, 60. Lâmpada do corredor, 60. Lâmpada da sala, 100. Quanto que deu aqui tudo? 200 mais 120, 320 watts. Bem, já havia só nos instrumentos ali um consumo de 4.070, mais o consumo das lâmpadas, né? Então vamos lá. Eu tenho 4.070 watts de equipamento e tem 320 watts de lâmpadas, né? Então eu tenho 4.390 watts de consumo dessa casa aqui, né? Qual que é a área total dessa casa? A área total da casa, se você for olhar aqui, ó, só de curiosidade, né? Vou pegar essa parede toda aqui, ó, 3 mais 1,5 do banheiro aqui, que é a largura do banheiro, mais 1,5, mais 2, 3, mais 1,5, mais 3,8. 3,8, certo? Certo. A outra parede aqui é 3 metros. Então, na verdade, vão ser 3 metros vezes o que tinha dado antes, que era 7. Praticamente uma casa de 20. Só esse espaço aqui, 22 metros quadrados. Se for olhar, é pouco. Mas tá faltando quarto, né? Tá faltando umas coisas aqui. Mas assim, já é um consumo considerável, né? Para uma áreazinha até pequena, né? Só de curiosidade aí. Beleza, galera? Então isso aqui encerra a nossa revisão. Foram resolvidos 27 exercícios, tá certo? Com anos aí, coisa de 9, 8, 7, 10 anos atrás, tá? Não, até menos, né? Até menos, alguns até menos, 5 anos, 6 anos. Tentei contemplar os assuntos que mais caem, beleza? Os estilos, os conceitos que costumam cair com bastante frequência, beleza? Bem, agora sucesso a todos, né? Todos. Um abração para todo mundo aí, beleza?